pessoal, sou o professor William. Vamos então aí para a nossa 22ª aula, resolvendo problemas então de combinação simples, tá? Aqui a gente vai finalizar os problemas de combinação simples. Vamos lá então. Problema 113. Quantas diagonais não das faces tem um prisma cuja base é um polígono de n lados, tá? Então, esse é o problema que eu já vinha citando na aula anterior. É o problema que a gente vai resolver e a solução dele vai nos dar uma fórmula para calcular as diagonais internas de prismas, tá? Ok? Beleza. Importante isso, tá? É de prismas. Tá bom? Beleza. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é um prisma, tá? Bom, usando aqui essa plataforma, né, que nos fornece aqui a visão tridimensional, né, vamos construir aqui um prisma, tá? Vou construir um prisma pentagonal, tudo bem? Para a gente lembrar aí da definição de prisma. Então veja, primeira coisa, esse plano que a gente está vendo aqui embaixo na cor cinza, esse plano é o nosso plano cartesiano, tá? Que a gente costuma usar. Então vamos criar alguns pontos nesse plano cartesiano. Por exemplo, o ponto 2, menos 1, 0. Tá? Lembrando que os pontos no espaço têm 3 dimensões, então tem que ter 3 coordenadas. Ok? Beleza, então criamos um ponto A, aqui ó, em azulzinho, que pertence ao plano. Olha lá, ó, ele pertence ao plano. Beleza? Ele tem altura 0. Então a terceira coordenada aqui, a altura, é 0. Bom, vou criar aqui outro ponto. Por exemplo, o ponto 3, 3, 0. Tá? Criando mais um ponto B. E aí eu vou criar outro ponto também. Por exemplo, o ponto 4, 2, 0. Tá? Criei mais um ponto. E aí eu vou criar mais um ponto. Por exemplo, o ponto 1, 2, 0. Criei mais um ponto. Por fim, vou criar apenas mais um, tá? Vou criar o ponto, por exemplo, o ponto 1, 2,5, tá? 2,5. Vou colocar aqui 2,5, 0. Tá? Perceba que aqui, ó, a gente já tem 5 pontos. Então, posso criar um pentágono. Tá? Eu posso criar um pentágono aqui. Lógico, ele vai ser irregular. Afinal, os lados serão diferentes. Então, veja só. Ó, é um pentágono irregular. Tá? Pentágono irregular. Ele tem os lados diferentes. Show de bola. Bom, para criar um prisma, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir o mesmo pentágono, só que em outro plano que seja paralelo a este. Então, vamos criar agora outro plano, com uma altura definida em relação a esse plano aí. Então, por exemplo, vamos criar, na verdade, para nos auxiliar, pontos que estejam, né, a uma altura definida. Vamos definir uma altura 4. Então, basicamente a gente copiar esses pontos aqui, o ponto 2, 1, 0, só que no lugar do 0 eu vou colocar um 4. Então, vai ser 2, 1, 4. Coordenadas 2, 1, 4. Então, veja que esse ponto ele está no espaço, olha lá, ponto F no espaço, exatamente em cima do ponto A. Ó, exatamente em cima do ponto A. Beleza? Show. Então, vamos lá, vamos construir o próximo. Próximo ponto tem as mesmas coordenadas que o ponto B, porém no lugar do Z ali, ó, do 0, eu vou colocar 4. Então é o ponto 3, 3, 4. E esse ponto vai estar em cima do segundo ponto B ali.
E a gente continua fazendo esse procedimento. E aí a gente vai ter o seguinte, vai ter 5 pontos no espaço. E eles vão estar no mesmo plano, porque eles estão na mesma altura. Então, através de 3 pontos, eu consigo definir um plano. Então, eu venho aqui, ó, plano, 3 pontos. Marco 3 pontos e então surge um plano paralelo àquele anterior que nós tínhamos. E aí, criar um prisma agora é a gente construir um pentágono congruente aqui em cima, tá? Congruente a esse de baixo. Então a gente constrói um pentágono irregular congruente àquele de baixo aqui, que será as nossas bases, né? A base inferior e a base superior do nosso prisma, ok? Veja, elas são paralelas, porque os planos são paralelos, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar os segmentos que são aí as arestas laterais do nosso prisma. Olha só. E aí fica aquela caixinha conhecida da gente, né? Olha só que bacana. Então a definição de prisma, gente, é isso. É um poliedro, tá? Que tem bases congruentes e paralelas. Bases congruentes e paralelas. As faces laterais são paralelogramos. Se o prisma é reto, que é o caso, é esse caso, né? Aqui faz 90 graus, ó. Então, esse camarada aqui, ele vai ter retângulos na lateral. Se ele for um prisma oblíquo, então vai ter paralelogramos, tá? Lembrando que o retângulo é um paralelogramo. Então, lembrei o que é um prisma, né? É um polígono que tem bases congruentes e paralelas. E os seus lados são paralelogramos. Perceba que a quantidade de lados que você tem na base é exatamente a quantidade de faces que você tem na lateral, tá? Na área lateral. Faces laterais, tá? Então, sabendo disso, vamos resolver o problema. Bem, ao fazer essas considerações, agora vamos olhar a resolução, porque aí vai fazer mais sentido, tá? Então, vamos lá. Bom, um prisma com um polígono de n lados na base vai ter 2n vértices. Por quê, gente? Bom, se eu tenho um polígono na base inferior, inferior, de n lados, eu vou ter também um polígono de n lados na base superior. Afinal, as bases são congruentes e paralelas. Então, se eu tenho n vértices no polígono da base de baixo, eu vou ter n vértices na base de cima. Então, é um total de 2n vértices. Beleza? Bom, e aí eu vou ter n mais 2 faces. Por que eu vou ter n mais 2 faces? Lembra que eu comentei que a quantidade de faces que a gente tem na área lateral do prisma é exatamente igual ao número de vértices da base, do polígono da base. Então, se eu tenho um polígono de n lados na base, então eu vou ter n paralelogramos na área lateral, n faces. Beleza? E aí, contando com a base inferior e a base superior, mais 2. Tá? Então, eu tenho um total de n mais 2 faces em um prisma que tem um polígono de n lados. Beleza? E aí, pela relação de Euler, né, que é o número de vértices somado ao número de faces, é igual a aresta ao número de aresta mais 2 unidades. Bom, número de vértices é 2n, número de face n mais 2. 2n mais n mais 2 vai dar 3n mais 2. Essa soma aqui, 3n mais 2. Passando esse 2 subtraindo do outro lado, a gente tem que o número de arestas desse polígono, desse prisma que tem uma base de um polígono de n lados, é exatamente 3n arestas. Bom, sabendo dessa informação, vamos para aquele raciocínio do problema que a gente resolveu aí anteriormente, tá? Então, portanto, as x diagonais podem ser definidas como a combinação de 2n elementos, né, 2n vértices, agrupados 2 a 2.
quando eu faço isso, eu estou contando todos os possíveis segmentos de reta, tá? Arestas, diagonais internas, diagonais laterais, né? Ou diagonais, na verdade, das faces, tá? E aí a gente vai subtrair agora, tá? Subtrair o quê? Essa segunda parcela, combinação de 4, tomado 2 a 2 menos 4, está contando as diagonais laterais das faces laterais, tá? Então veja, eu vou ter paralelogramos nas faces laterais, então olha para um paralelogramo, combinação de 4 vértices, porque tem 4 vértices, um paralelogramo, combinado 2 a 2. Isso dá 6, que vai ser exatamente os 4 lados do paralelogramo, mais as 2 diagonais de um paralelogramo. Beleza. E aí a gente subtrai 4 unidades, porque a gente não está querendo os lados, né? A gente está querendo apenas as diagonais, tá? De um paralelogramo dessas faces. Como eu tenho N faces, que tem o formato de paralelogramo, então eu vou multiplicar por N, tá? Então, essa parcela está contando as diagonais das faces laterais, tá? Da área lateral ali, dos paralelogramos, ok? A terceira parcela, ela vai estar contando as diagonais do polígono de N lados, ou seja, a base e a base inferior e a base superior, tá? Então, combinação de N tomado 2 a 2 é o que vai contar as diagonais internas de um polígono de N lados, mais os lados. Como eu não estou querendo os lados, então eu subtraio N, que é a quantidade de lados. Essa diferença no parênteses vai ser a quantidade de diagonais que eu tenho em um polígono de N lados. Como eu tenho 2, a base inferior e a superior, estou multiplicando por 2. Tá? Então, essa terceira parcela ela está contando as diagonais da base inferior e da base superior. Beleza? E, por fim, a gente está subtraindo 3N, que é o total de arestas desse prisma. Beleza? Então, fazer essa subtração com essas 4 parcelas, o resultado final tem que ser as diagonais internas de um prisma que tem esse polígono de N lados. Tá? Então, agora é álgebra, né? Na segunda parcela, a gente vai multiplicar N menos N por combinação de 4 tomado 2 a 2. E depois pegar esse menos N e multiplicar por menos 4. Então, isso vai dar mais 4N. Perfeito? Beleza. Na terceira parcela, a gente vai multiplicar menos 2 por combinação de N agrupado 2 em 2. Vai dar isso mesmo. E, por fim, menos 2 multiplicado por menos N. Isso vai dar mais 2N. Tá? Ficando, então, dessa forma. Tá? Perceba, o 4N, ó, esse 4N, quando eu multiplico aqui, e o mais 2N, ele aparece aqui no final. Ó. Eu já estou arrumando. Perfeito? Aqui eu estou multiplicando a combinação de 4 elementos agrupados 2 a 2 por N, e ainda ela mantém negativa. É esse camarada aqui. Tá? E aqui eu estou multiplicando por menos 2 a combinação, tá, de N elementos agrupados 2 a 2. Tudo bem? Beleza. E aqui eu desenvolvi, claro, a combinação de 2N elementos agrupados 2 a 2. Só substituir na forma. Bom, aí agora é desenvolver, né? O 2N a gente vai desenvolver até o 2N menos 2. Ou seja, vai ficar 2N vezes 2N menos 1 vezes 2N menos 2 fatorial. E aí o 2N menos 2 fatorial a gente cancela. Ou seja, o numerador daqui vai ficar 2N vezes 2N menos 1. Tá? Sobre 2, que é o 2 aqui do 2 fatorial. Na segunda parcela, a gente vai desenvolver o 4 fatorial até o 2. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vai cancelar o 2 fatorial. Então vai ficar N vezes 4 vezes 3. Sobre 2 fatorial, que é exatamente 2. Né? Afinal, a gente só cancelou um desses aqui. Terceira parcela. Vai desenvolver o N fatorial até N menos 2 fatorial. Então vai ficar N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. E aí cancela o N menos 2 fatorial.
ficando como numerador 2 vezes n vezes n menos 1. E como denominador, vai ficar apenas o 2, que vai vir desse 2 fatorial aqui. Tá? Aqui, 4n mais 2n dá 6n, subtraindo 3 vai dar mais 3n. Tá? O resultado disso aqui. Ou seja, assim. Beleza? Show! E aí é só simplificar agora, né? Os dois aí, ó. Simplifica o 2 na primeira parcela. Na segunda parcela vai ficar um 4 no lugar, vai ficar um 2 no lugar do 4. E aqui na terceira parcela vai cancelar os 2 aí. Então vai ficar n vezes 2n menos 1 menos 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 6n, tá? Menos 6n aí na segunda parcela. Na terceira parcela vai ficar n vezes n menos 1 mais 3n. Tá bom? Então veja que nessa parcela vai ficar menos 6n e vai somar com 3n positivo. Então, veja só. Vai ficar assim. Tá bom? Fazendo essa soma, esse camarada com esse, e aplicando a distributiva aqui, ó, vai ficar 2n ao quadrado menos n. Aqui. Tá? Aplicando a distributiva aqui, vai ficar n ao quadrado mais n, porque aqui é menos n que vai multiplicar menos 1. Tá? Então vai ficar mais n. Então vai ficar desse formato aqui. Ok. Então 2n ao quadrado menos n é o resultado do primeiro parênteses. Menos 2n ao quadrado mais n é o resultado do terceiro, tá? Da terceira parcela anterior. Essa daqui. E perceba que eu já estou fazendo a continha, né? Menos 6n mais 3n, isso vai dar menos 3n. Que é esse camarada aqui. Tá? Bom, aí 2n ao quadrado menos n ao quadrado vai dar n ao quadrado. E n menos n mais n, isso é número simétrico, né? Então somar dá zero. Então isso cancela. Então o que sobra aqui é menos 3n. Está aqui. Aplicando de volta aí a propriedade distributiva, a gente coloca em evidência o n, né? O n é fator comum tanto nessa primeira parcela quanto nessa. Então fica nesse formato. Então essa é a fórmula que calcula as diagonais internas, tá? De um prisma que tem um polígono de n lados. Perceba que lá na história do nosso cubo, por exemplo, o cubo é um prisma, né? A base dele é 4, né? É um quadrado, então tem 4 lados o polígono. Então o n é o número de lados do polígono da base. Então, substituindo 4 aqui, a gente vai encontrar 4 como solução. Ó, 4 menos 3 é 1 e 4 vezes 1 é 4. Ou seja, existe 4 diagonais internas de um cubo, tá? Não das faces, importante. Tá bom? Então, usa essa fórmula aqui para resolver probleminhas desse tipo, que é muito mais fácil do que pensar nesse raciocínio que levou a construir essa fórmula, tá? Mas se você não lembrar dessa fórmula, coisa que eu acho difícil porque é bem pequenininha, a gente pode pensar no raciocínio que levou a ela, tá bom? Beleza. Vamos para o próximo. Bom, problema 114. No espaço existem 7 pontos, onde não existem 4 pontos coplanares, tá? O que é pontos coplanares? Significa que estão no mesmo plano. Tá? Ser coplanar é estar no mesmo plano. Então, não existe 4 pontos no mesmo plano. É isso que quer dizer aqui. Tá? Quantos planos esses 7 pontos determinam? Tá? Para isso, a gente tem que lembrar o seguinte. Tem que lembrar que 3 pontos definem um plano. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui uma ilustração rapidinho. E vou explicar por que não tem que existir 4 pontos coplanares. Bom? Bom, gente, fiz aqui 7 pontos no espaço, né? Ó, coloquei aqui 7 pontos no espaço. E aí você tem que entender o seguinte, que a cada 3 pontos combinados, eu vou gerar um plano novo, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso definir um plano com 3 pontos. Olha. E aí eu vou ter esse plano aqui. Olha lá. Viu? Esse plano está sendo definido pelo ponto B, D, E.
Olha lá. Beleza? Mas eu poderia definir também outro plano por outros 3 pontos. Então, por exemplo, eu pego o ponto B, ponto A e ponto E. Ó, aí eu crio outro plano. É o mesmo raciocínio das retas, porém, agora é em 3 dimensões. Então, é falar de planos. Olha, eu vou ter um plano ali seccionando esse outro, tá vendo? E assim, traz a ideia de que combinar 7 pontos agrupados 3 a 3 é o modo de contar quantos planos seriam traçados, né, dados 7 pontos. Beleza? É uma combinação de 7 elementos agrupados 3 a 3. Tá? Agora, a explicação de o porquê não pode ter 4 pontos coplanares. Tá? Por que não pode ter isso, gente? Não pode ter porque é o seguinte, ó, vamos colocar um ponto, por exemplo, nesse plano. Melhor, vou criar um triângulo aqui, para facilitar o encaixe do ponto. Ó, criei um triângulo nesse plano inclinado aí. Olha lá, ó, esse triângulo, ele pertence... Opa, espera aí que tá errado. Bom, os pontos que eu devo ligar é o ponto B, ponto E, ponto D. Agora sim, agora eu criei um triângulo nesse plano inclinado. Olha lá, ó. Beleza? Show de bola. Então, eu vou colocar agora um ponto nesse triângulo, por exemplo, aqui. E aí esse ponto que eu acabei de colocar aqui, esse ponto H, ele é um ponto que pertence também a esse plano. Tá? Pertence a esse plano. Beleza? Então perceba, se eu for traçar outro plano usando 3 pontos que estejam no mesmo plano, olha só. Eu vou estar produzindo o mesmo plano, ou seja, um plano coincidente. Tá? Perceba, é o mesmo plano que está sendo observado aqui. Ó. É o mesmo plano. Então é por isso que você não pode ter 4 pontos no mesmo plano, 4 pontos coplanares. Porque ter isso, né, é pensar que algum deles vai gerar outro coincidente para atrapalhar nossos cálculos. Então, fazendo isso, vamos à resolução do nosso problema. Bom, então vamos à resolução. Sabendo que 3 pontos definem um plano, e seja A um conjunto que representa aqui os 7 pontos, né? Esse A aqui não ficou tão legal, podia ser um conjunto P, que aí já tem um A aqui e ficou meio estranho. Mas suponha, por exemplo, um conjunto P que tem 7 pontos, de A até G. Então, os X planos que nós estamos querendo são definidos ou determinados por combinação de 7 agrupado 3 a 3. Afinal, 3 pontos definem um plano. Tá? Substitui aí na fórmula de combinação, vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial, que é a diferença de 7 menos 3. Então, desenvolve o 7 fatorial até o 4 fatorial. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. O 4 fatorial vai ser cancelado. E o denominador vai ficar com 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Simplifique, então, esse denominador aí com o fator 6 do numerador. Ficando, então, 7 vezes 5, que é igual a 35. Ou seja, 7 pontos em um plano, 7 pontos no espaço, na verdade, sabendo que não existe 4 pontos complanares, geram 35 planos. Ok? Maravilha. Bom, problema 115. No espaço existem N pontos, entre os quais não existem 4 coplanares. Tá? Ou seja, até aqui, pronto, a combinação, quantos planos esses N pontos vão gerar no espaço. Até aqui, até ele falar que não existem 4 coplanares. Vai gerar exatamente a combinação de N agrupado 3 a 3 planos. Tá? É igual ao problema anterior. Porém, ele vem com a restrição, ó, com exceção de 5 que estão no mesmo plano. Ele traz essa exceção, tá? Essa condição aí. Aí ele te faz a pergunta: quantos planos os N pontos determinam?
Então, para resolver esse problema, é muito parecido com aquele da reta que a gente resolveu na aula passada, né? Que tinha lá alguns 6 pontos colineares, e a gente tinha que subtrair isso. Então, é muito parecido. Vamos à resolução. Note que n pontos vão definir, então, a combinação de n, agrupado 3 a 3, planos. Se não houverem 4 pontos, claro, coplanares. Tá? Bom, porém, há 5 pontos que são coplanares. Esses vão definir, então, a combinação de 5, agrupado 3 a 3, planos coincidentes. Ou seja, um único plano. Então, o truque para resolver isso é semelhante àquela ideia que nós tivemos para resolver a questão das retas. Ou seja, vai ficar a combinação de n, agrupado 3 a 3, menos a combinação de 5 elementos, agrupados 3 a 3, mais 1. Porque no momento que a gente subtrai a combinação de 5, agrupado 3 a 3, a gente está subtraindo também esse único plano representado por todos esses coincidentes. Então é necessário que você acrescente uma unidade, tá? Para não ter esse probleminha aí da diferença. Bom, aí é só substituir na fórmula, tá? Então a combinação de 5 agrupado 3 a 3 vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é a diferença de 5 menos 3. Vai desenvolver o 5 fatorial até o 3 fatorial para cancelar. Então, teremos aí 5 vezes 4 sobre 2. Note que na primeira parcela aqui a gente nem mexe, tá? Nem mexe. Bom, aqui vai ficar 5 vezes 4 sobre 2. Né? Isso vai dar 20 sobre 2, 10. E 10 mais 1, né? Menos 10 mais 1, isso vai dar menos 9. Então, essas duas parcelas aqui, quando somadas, vai dar menos 9. Aqui a gente não mexe. Não tem como mexer porque a gente não sabe o valor de n. Então, o valor disso é, basicamente, pensar que esses dois aqui geraram esse menos 9. Tá? Então, isso aqui não desenvolve nada, então é basicamente pensar assim. Combinação de n, agrupado 3 a 3, menos 9 unidades. Esse é o total de planos, então, aí que serão formados, tá? Por esses n pontos, sendo que 5 desses n estão no mesmo plano. Beleza? Show de bola. Problema 116. Num plano, são dados 19 pontos, entre os quais não se encontram 3 alinhados, nem 4 situados sobre uma mesma circunferência. Fora do plano, é dado mais um ponto. Quantas superfícies esféricas existem, cada uma passando por 4 pontos dos 20 pontos dados? Esse é um problema, sim, muito difícil na interpretação, se você não tiver uma visão geométrica boa, tá? Ainda mais em 3D. Porque a superfície esférica, a esfera, é um sólido, tá? De 3 dimensões. Bom, então eu fiz aqui uma animação para mostrar para vocês, né, o porquê disso. O porquê que não tem que ter 3 pontos alinhados, essa restrição, e porque também não tem que ter 4 pontos na mesma circunferência. Então vamos à ilustração rapidinho para a gente entender melhor. Bom, fiz aqui a minha construção. Perceba o seguinte, perceba que esse plano cinza que eu tracei tem exatamente aí 5 pontos, tá? O ponto A, o ponto B, o C, o C está aqui, o D e o E. O F vai estar fora. Veja só. Vai estar fora. Ok? E aí por trás está o eixo cartesiano, né? Só que do espaço, com 3 dimensões. Beleza? Vou tirar esse eixo aí para diminuir um pouco ou despoluir a imagem. Opa, tudo branco. Beleza. Vou tirar essa tela de baixo também. Então temos um espaço aí, um plano, que tem 5 pontos. O certo seria ter 19, tá? Mas não vou colocar os 19.
Só 5 é o suficiente. E um ponto F que eu estou falando aí que está fora do plano. Beleza, então eu fiz uma animação seguinte. Você tem que saber, lá da geometria analítica, que 3 pontos definem uma circunferência. Então, por exemplo, tem essa circunferência C, eu construí aqui uma circunferência C, que é definida pelo ponto ABC. Olha só, essa informação você tem que saber lá da geometria analítica, tá? 3 pontos definem uma circunferência. 3 pontos que não estejam alinhados, porque se estiverem alinhados, esses vão definir apenas uma reta. Tudo bem? Então é por isso que não pode ser alinhados 3 pontos. Por isso da restrição do enunciado. Por que não pode ter 4 pontos na mesma circunferência? Porque se tivesse mais um ponto aqui, por exemplo, posso até pôr um ponto aqui. No momento em que eu combinasse ABH, eu estaria construindo a mesma circunferência. Tá? Eu teria uma circunferência coincidente a essa. E isso não me importa, né? Não interessa para a gente agora. Tá bom? Então, se ele fala que não pode ter 4, tudo bem, não tem 4. Não vou pensar nas diferenças. Ok, gente. Então, imagina 19 pontos aqui nesse plano. Quantas circunferências ele vai gerar nesse plano agrupado de 3 em 3? Afinal, 3 pontos vão definir uma circunferência. Eles vão gerar exatamente combinação de 19 agrupado 3 a 3 circunferências. Tá? Exatamente isso. Esse é o total de circunferência que 19 pontos vão gerar aí. Sendo que 3 não são colineares, tá? Ou seja, alinhados. E não existe 4 em uma mesma circunferência. Tá? Então, combinação de 19 agrupado de 3 em 3 é o total de circunferências que esses 19 pontos vão gerar nesse plano. Bom, aí, associar uma circunferência dessa com o ponto que está aqui fora, criando uma esfera, é fazer isso aqui, gente. Ó. Sempre vai existir a possibilidade. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma animação bacana. Ó. Esse círculo aí na cor verde, ele vai girar, tá? Criando, então, uma esfera. E nessa esfera, o ponto F, ele vai fazer parte da superfície da esfera. E os 3 pontos que definiram essa circunferência também vão fazer parte da esfera, tá? Da superfície da esfera. Perceba aí, ó, na animação. Na parte de baixo, ó lá, os 3 pontos fazendo parte da esfera. Tá? Então, é possível traçar uma esfera de modo que 4 pontos, né, 4 desses 20 pontos dados, contando com o F aqui fora, de modo que 4 pontos estejam na superfície da esfera, né? O F de fora e os 3 da circunferência, tá? Beleza. Aí você fala, professor, isso é sorte, né? Para esse caso deu. Será que para o próximo vai dar? Então, vamos mostrar só mais um caso, tá? Vou mostrar aqui mais um caso, vou apagar essa animação. E vou apagar aquela circunferência e vou pôr outra, definida por outros 3 pontos. Beleza? Então, vou aqui sumir com a circunferência. E aí eu vou para essa circunferência D. Olha, ela é definida agora não mais por A, B e C, mas sim por A, B e D. Tá? É outra circunferência. E aí eu vou colocar a animação nela também. A animação com a linha aqui, ó. E aí eu vou girar essa circunferência na cor de amarelo, tá? E você vai perceber que vai acontecer a mesma ideia. Ou seja, é possível criar uma esfera, tá? De modo que esses 3 pontos que definiram essa circunferência e esse ponto externo aqui faça parte, sim, da superfície dessa esfera. Em outras palavras, a quantidade de esferas ou superfícies esféricas possíveis de ser criadas é exatamente igual à quantidade de circunferências que esses 19 pontos podem definir nesse plano. Ou seja, para resolver esse problema, é basicamente a combinação de 19 elementos, né,
agrupados 3 a 3. Beleza? É assim que a gente vai resolver esse problema. Espero que você tenha entendido aqui a interpretação desse problema, como vai funcionar. Beleza? Então vamos lá para a nossa resolução. Ok, gente. Então, sabendo daquela visão, né? Aquela interpretação geométrica, temos que a solução desse problema é dada por, né? Sabendo que existe, né, 3 pontos não alinhados define uma circunferência, podemos pensar em um conjunto T que tem 20 pontos, no qual o ponto F aqui dentro é o ponto de fora, tá? Então sempre será possível construir uma esfera tal que os 4 pontos, 3 coplanares, que são os 3 que definem a circunferência, e o ponto F que está fora do plano, pertençam à superfície da esfera. Foi isso que a gente acabou de ver. Então, para responder esse problema, basta fazer a combinação de 19 elementos agrupados 3 a 3, que é basicamente contar quantas circunferências tem. Beleza? Bom, então 19 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 16 fatorial, que é a diferença de 19 menos 3. Desenvolve aí o 19 fatorial até o 16, vai ficar então 19 vezes 18 vezes 17. 16 fatorial a gente cancela. O denominador fica 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica, tá? Vai simplificar aqui o 6 de baixo com 18 em cima. Então vai ficar 3. E 19 vezes 3 vezes 17 vai dar 969 esferas ou superfícies esféricas, tá? Tudo bem, gente? Beleza. Vamos para o próximo. Problema 118. São dadas duas retas paralelas. Marca-se 10 pontos distintos sobre uma e 8 pontos distintos sobre a outra. Quantos triângulos podem formar ligando 3 quaisquer desses 18 pontos? Tá? Então, constrói-se duas retas paralelas e uma tem 10 pontos, a outra tem 8 pontos distintos. Beleza? Então, vamos à resolução. Eu construí aqui duas retas, tá? Mas eu coloquei com pontinhos assim, para a gente interpretar como se fossem os 10 pontos. Tá? Ó, de A até J, 10 pontos. E aí eu tenho aqui na reta S, reta R e S são retas paralelas, tá? Eu vou ter 8 pontos, né? De K até S. Tá bom? Então a gente pode pensar num conjunto V que representa essa reta de cima, né? Os pontos dessa reta R. Então ele tem 10 elementos. Pode pensar no conjunto W que tem, por exemplo, 8 pontos. São os pontos dessa reta S. Tá? E a união desses dois conjuntos vai ser então um conjunto que representa todos os pontos considerados, tá? Os 18 pontos. Bom, então podemos determinar esses triângulos como, tá? Como sendo subconjuntos desse cara aqui, ó. Tá? Do V união W. Então eu estou olhando para um conjunto que tem 18 elementos. E como eu estou querendo triângulos, então eu vou pensar nos subconjuntos que tem 3 elementos. Tá? Afinal, esses elementos são pontos. Então, de 3 em 3, eu vou marcar um triângulo. Tá bom? Então, fazer isso, pensar nesses subconjuntos de 3 elementos, é pensar na combinação de 18 agrupado 3 a 3. Tá? Só que no momento que eu penso nisso, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer de aparecer esse conjunto, por exemplo, ABK, e aí tudo bem, ó, ponto A ligado com ponto B, ligado com ponto K. Isso gera o triângulo ABK. Tudo bem, não tem problema algum. Mas pode acontecer também a condição ABC. E aí se cair a condição ABC, isso não é um triângulo, né? Porque ABC são pontos colineares. Eles estão alinhados, então isso é uma reta. Então, opa, já deu um problema. Então já tenho que tirar as combinações desses 10 pontos aqui que estão alinhados, porque eles não vão gerar triângulos, eles vão gerar retas. Tá? Então eu calculo tudo com combinação de 18 agrupado 3 a 3, só que eu vou excluir
as combinações de 10 elementos agrupados 3 a 3, que são os subconjuntos desse conjunto aqui, ó, conjunto V, tá? Agrupados 3 a 3, que tem 3 elementos, tá bom? Beleza. Bom, mas ainda pode acontecer de aparecer esse subconjunto, KLM. E KLM também não é, né, um triângulo, é uma reta. Afinal, esses pontos estão alinhados. Então, eu tenho que subtrair também os subconjuntos do conjunto W, por exemplo, que tem 3 elementos. Afinal, eles não vão determinar triângulos algum, apenas retas, tá? Então, eu vou subtrair dessa combinação de 18 agrupado 3 a 3, a combinação de 10 tomado 3 a 3, que são a quantidade de subconjuntos desse conjunto aqui, conjunto V, menos ainda a combinação de 8 agrupado 3 a 3, que são os subconjuntos de 3 elementos desse conjunto aqui. Beleza? Bom, agora pronto, já acabou a interpretação do problema. Agora é continha. Substitui na fórmula. Vai ficar 18 fatorial sobre 3 fatorial vezes 15, onde 15 fatorial é a diferença de 18 menos 3. Segunda parcela, 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10, vezes 7, perdão, 7 fatorial, que é a diferença de 7 menos 3. E por fim, a terceira parcela, 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. 5 fatorial é a diferença de 8 menos 3. Ok? Beleza. Na primeira parcela, desenvolve o 18 fatorial até o 15. Então, vai ficar 18 vezes 16. Cancela o 15. O 3 fatorial vai ficar como denominador embaixo. Vai dar 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. Ok. Na segunda parcela, pega o 10 fatorial e desenvolve até o 7 fatorial. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. O 7 vai cancelar. 7 fatorial. E aí vai ficar embaixo 3 fatorial de novo. 3 vezes 2 vezes 1. Tá? E por fim, na última, vai pegar o 8 fatorial e desenvolver até o 5 fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Cancela o 5 fatorial. O denominador vai ter o 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. Vai ficar assim. Beleza? Show! Daí é só simplificar agora, hein? Um show de simplificação, ó. Primeira parcela, 3 vezes 2, 6. Cancelei com 18 lá. Então ficou um 3 no lugar do 18. Na segunda parcela, cancelei o 3 com 9. Então ficou 3 no lugar do 9. Cancelei o 2 com o 4. Com o 8, perdão. Ficou um 4 no lugar. E aí eu cancelo agora o 3 e o 2 com o fator 6 na última parcela. O que sobrou, né? Sobrou isso aqui, ó. 3 vezes 17 vezes 16 vai dar 816. 10 vezes 3 vezes 4 vai dar 120. E 8 vezes 7 vai dar 56. Subtraindo 816 menos 120 menos 56, dá 640. Existem 640 possibilidades de montar triângulos aí, tá? Nessas condições. Beleza, gente? Tem que lembrar de tirar esses pontos alinhados aqui, hein? Se não tirar, vai dar errado.